E eu descobri que os verdes tinham uma coisa que me tocou muito, porque eu venho da esquerda. Eu estudei muito a teoria política, tanto os liberais, como os conservadores, como o marxismo também. E eu confesso assim que eu acho que eu estudei pouco, assim, até o livro 2 do Capital eu li, e várias outras obras do Marx também. E como muitas coisas eu achava contraditório e eu não entendia, eu jamais assim fui um dogmático de tentar fazer escola, mas a minha linha sempre foi uma linha social. Acontece que os verdes mostraram uma coisa, que a chamada direita e a chamada esquerda, elas têm uma mesma matriz. Elas vêm da sociedade industrial, que, vamos lá, um pouquinho anterior, né? Nós temos a Revolução Industrial na Inglaterra, mas temos a Revolução Francesa, que dá a ascensão da burguesia ao poder, rompendo com os regimes monárquicos absolutistas. E, com isso, a ideia da liberdade, igualdade e fraternidade, que é o princípio dos liberais. O princípio burguês surge não na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa também, né, na Revolução Industrial. E, a partir daí, nós tivemos uma sociedade com base na sociedade industrial. O que vai fazer Marx em 1848, quando ele lança o Manifesto Comunista, é dizer, atenção, porque o desenvolvimento da classe burguesa fez com que houvesse uma concentração de riquezas muito grande e o proletariado, que eram as pessoas que estavam na fábrica, eram pessoas que vendiam a sua força de trabalho e que eram exploradas como os escravos eram anteriormente. E ele dizia que a grande transformação se dava nas sociedades industriais desenvolvidas, como na Alemanha, na França, nos Estados Unidos. E a esquerda tem a primeira revolução em 1917 e copia um modelo industrial para o desenvolvimento do Estado soviético. Para resumir a história, se a gente olhar, vai ver que nós estamos hoje numa crise ambiental muito grande, numa crise climática que fez as grandes enchentes que aconteceram aqui do lado, aqui no Rio Grande do Sul. E nós estamos vivenciando hoje as maiores queimadas da história do país. E que tudo isso tem uma mesma causa. E essa causa, se a gente vai observar, é a interferência humana através do seu desenvolvimento. Então, eu poderia dizer assim, que a direita e a esquerda têm o mesmo modelo industrial de desenvolvimento. Só que uma concentra a renda e a outra se propunha a distribuir renda. Simbolicamente, é como se os liberais, com seu projeto individual, cada um vai na sua velocidade com o seu próprio carro. Então, o Carlos, que é um cara bem-sucedido, vai de Ferrari a toda velocidade. Eu vou lá com o meu fusquinha atrás dele, e esse é o pensamento liberal, e cada um tenta vencer por si próprio, mas vai por uma estrada, que é a estrada da sociedade industrial. Ao final dessa estrada, nós temos um abismo. E os carros não têm freio, que é o que nós estamos vivenciando atualmente. O socialismo propunha algo diferente, que ao invés de cada um pegar o seu carro, nós fôssemos num ônibus. E aí a gente vai ver que esse ônibus caminha pela mesma estrada e leva para o mesmo abismo. Então, veja bem, os maiores acidentes ambientais que nós tivemos foram nos países socialistas, como Chernobyl, ou como a destruição do Mar de Aral, que se reproduz no mundo capitalista, com a usina de Fukushima, no Japão, que teve um grande acidente, só não teve maiores vítimas pelo desenvolvimento tecnológico que eles tiveram. E se a gente observar o que está por detrás do socialismo que realmente existiu e do capitalismo, é uma grande destruição da natureza, um tipo de alimentação que utiliza agrotóxico, gordura hidrogenada, e nós acabamos consumindo coisas que não nos fazem bem, mas que alimentam essa roda econômica. E foi assim no socialismo, é assim no capitalismo. O que a gente propõe é uma mudança paradigmática de valores, de ideias, e em vez de nós irmos
Nessa estrada, a gente propõe uma outra estrada. Falando em linguagem marxista, né, dizer que é preciso mudar o modo de produção capitalista para o modo de produção socialista, ou seja, do individualismo para o coletivismo. O que nós dizemos isso é muito pouco, não tem que mudar o modo de produção, tem que mudar o meio de produção, porque o meio de produção ele é poluente, o meio de produção ele é predador e o meio de produção nos levou a essa crise extraordinária que nós temos, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista social. É uma coisa que, agora, entrando nessa tua linha de raciocínio, é uma situação em que várias ONGs e vários grupos tentam combater e tentam idealizar junto com os líderes mundiais. Então, a consciência teria que vir desses grandes líderes mundiais para que isso seja tomado. Porque, como você mesmo falou, isso já vem de muitos e muitos ao longo dos anos. E vem aumentando, né? Não vem diminuindo. Então, um governo culpa o outro governo pelo que acontece. Na verdade, são todos, como você disse. É uma consciência que tem que vir para os grandes, mas também das pessoas, né, candidato? Perfeitamente. É complicado. Então, nesse ponto, vamos começar já com essa linha sobre uma questão. Primeiro, eu queria saber de você o que é denominado democracia radical. Então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é que a maior parte dos regimes que existiam, os chamados antigos regimes antes da Revolução Francesa, eles tinham um modelo que se chamava de absolutismo, que era como o rei Luís XIV, que era o Deus Sol, onde tinha um senhor absoluto e que existia um soberano e os demais eram súditos. A Revolução Francesa nos traz a ideia de que o súdito se torne parte ativa da política e ele se transforma em cidadão. E o socialismo vai dizer que o cidadão não é uma hierarquia de classes que vai ter a burguesia e o proletariado, mas que todos deveriam fazer parte desse processo de produção e receber os seus benefícios. O que nós acabamos observando? Que no discurso funcionava assim, na prática o poder sempre se concentrava e aqueles que tinham poder não queriam largar a mão e está aí até hoje. Então a democracia ela tem um lado que é formal. Qual é o lado formal? A cada 4 anos nós temos eleições para presidente da República. Em períodos de intervalo, a cada 4 anos temos candidatos a prefeito. Eu sou um candidato a prefeito que cumpre uma formalidade. Então essa é a democracia formal. O Carlos, se quiser, pode ser candidato a vereador, entra num partido, se apresenta. E existe uma outra democracia, que é a chamada democracia radical, através de um modelo do qual há uma consulta permanente. Por exemplo, 2 elementos de democracia radical: plebiscito e referendo, que nós utilizamos muito pouco. Por exemplo, a gente podia discutir sobre o bairro Campeche, o que nós queremos do desenvolvimento do bairro, e colocar um modelo e pedir para as pessoas votarem naquele modelo. Isso é uma democracia radical, democracia dos conselhos. Então a gente tem um acordo, um denominador comum que diga o que é melhor para todos. Infelizmente, o que nós temos é uma democracia formal que hoje há uma imposição daqueles que têm mais poder econômico, nos colocam as condições pelas quais a gente, com as migalhas que nos sobram, sobrevive. E vou dizer, isso não é uma exclusividade da direita e dos grandes capitalistas, mas também a burocracia da esquerda, quando chega no poder, não age de maneira muito diferente. Então a gente quer romper com essa lógica, a gente quer trazer o poder para aqueles que efetivamente devem exercitar a sua forma de escolha.